Desculpa, mas tu já está determinado a assistir esse vídeo até o final. E isso não é clickbait, é filosofia. Segundo alguns filósofos, o livre-arbítrio, que muitos de nós tomam como algo certo, né? Como se fosse algo do nosso cotidiano, a gente simplesmente é livre para escolher o que quiser, fazer o que quiser, ele não é verdadeiro. Ele é algo que não existe, que é apenas uma ilusão. E isso porque ou as pessoas impõem a gente fazer alguma coisa, a gente é obrigado a fazer aquela ação, aquela coisa que a gente fez, ou a gente é escravo de nossos desejos. A gente não escolhe o que quer, a gente simplesmente tem o desejo e faz porque a gente quer aquilo. Sobre o livre-arbítrio, então vamos definir o que ele é. Quando a gente fala de livre-arbítrio, o que eu quero dizer com isso? O primeiro ponto do livre-arbítrio é que a gente poderia fazer as coisas de uma maneira diferente. Então esse é um critério clássico do livre-arbítrio, na verdade. Se a gente tivesse voltado no tempo para uma decisão que tu tomou, tu tinha a opção A, B e C e tu optou pela A. Mas se a gente voltasse no tempo, tu poderia muito bem ter escolhido a B ou escolhido a C. Tu não estava determinado a tomar aquela decisão opção A. Se a gente pensar num exemplo prático, a gente pode voltar para esse vídeo que tu está assistindo. Quando tu viu esse vídeo no início, tu viu o título, tu viu a thumbnail, alguma coisa te chamou a atenção. Então o livre-arbítrio, ele pressupõe que se a gente voltasse para esse ponto do tempo, quando tu viu o vídeo, tu poderia ter optado por escolher ele, assistir ele, ou não. E tudo bem, se a gente voltasse no tempo, tu poderia ter escolhido não ver o vídeo. Agora o que o determinismo, ele propõe é o contrário, que devido a tuas crenças, as tuas características, os teus temas que tu gosta, tu já estava determinado a ver isso. O segundo tópico do livre-arbítrio seria ser a fonte da decisão. Então ninguém pode impor alguma coisa para ti, tu tá tomando aquelas decisões porque alguém manda, alguém comanda a sua vida, e também elas não podem vir de um fator genético, de um fator social, ou seja, tu toma as tuas decisões simplesmente por causa da tua genética, ou tu toma as tuas decisões simplesmente por causa de um fator social, uma construção social, de um contexto, de um meio que faz tu tomar aquelas decisões daquela maneira. Então também, por exemplo, instintos também, né? A fome, a sede, isso não é necessariamente livre-arbítrio. Então tu tem que ter uma autonomia, tu tem que ter uma consciência. Até a própria consciência é um argumento muito utilizado para isso, né? Algo quase metafísico que vai além da parte física do nosso corpo, que a gente fica tomando as decisões por conta. Então quando a gente junta essas duas características, a gente tem o livre-arbítrio forte. O livre-arbítrio forte, então, ele propõe isso, que a gente escolhe as nossas coisas, que a gente escolhe o que a gente vai fazer e a gente tem autonomia sobre isso. É claro que também existem outras teorias que dizem que o caminho não é bem por aí, que tem fatores como genética, contexto social, até as próprias leis da física, que tudo já estaria determinado, que tudo já tem um caminho, que se a gente tivesse o controle de todas as variáveis do universo, a gente poderia simplesmente calcular as coisas, como elas aconteceriam. Se a gente conseguir calcular os impulsos eletromagnéticos do neurônio, as reações químicas, todas as questões de todas as pessoas, a gente poderia determinar o que vai acontecer. Não teria aleatoriedade de verdade. Então a gente chega no determinismo, que diz que o livre-arbítrio não existe, mas sim que existe um conjunto de fatores químicos, físicos, genéticos, sociais, que vão fazer a gente tomar as decisões daquela maneira. Então eu não estou escolhendo fazer esse vídeo aqui para vocês, e nem vocês escolheram assistir esse vídeo. Mas sim o contexto social que a gente criou, a genética que a gente herdou, todos os fatores que a gente desenvolveu no nosso cérebro, fazem a gente querer fazer isso. Fazem você querer ver esse vídeo, faz eu querer gravar esse vídeo e se interessar por esse tema. E até mesmo, às vezes, a gente pode pensar em fatores de aleatoriedade, por exemplo. Aconteceu alguma coisa muito aleatória que eu não podia prever. E eu fui lá e fiz tal coisa. Só que a própria aleatoriedade, se tu não tem controle sobre ela e tu reagiu de determinada maneira, tu não teve livre-arbítrio, né? Porque, teve um acidente e eu reagi daquele jeito. Tá, mas tu não tinha controle do acidente. Simplesmente tu começou a reagir a partir do momento que tu teve aquelas informações e daí tu reagiu da maneira que tu reagiria. E essa questão do determinismo eu acho ela muito dramática, porque se de fato a gente não escolhe como a gente vai agir, então aonde está o peso de nossas ações, né? Porque se eu escolhi fazer aquilo, se eu fiz um crime, ou se eu fiz alguma atrocidade qualquer, eu não tive escolha para fazer aquilo, eu simplesmente estava determinado a fazer isso. Então como é que a gente julga isso? Ou enfim, a gente tem que julgar de qualquer forma porque a gente tem que tirar essas pessoas da sociedade. Mas calma, isso também não é um checkmate no livre-arbítrio. Também há filósofos que defendem, que contra-argumentam, na verdade, essa tese do determinismo. O filósofo Harry Frankfurt, ele fala da liberdade de segunda ordem. Então o que seria isso? É que a gente pode escolher o que a gente deseja. A gente não simplesmente deseja, a gente não simplesmente tem instintos para buscar alguma coisa. A gente pode escolher querer alguma coisa. E o exemplo que ele dá é de um viciado em alguma droga, um viciado em crack, por exemplo. Então ele pode ficar repetindo aquele ciclo de usar a droga incansáveis vezes. Ele pode ficar ali querendo sair e não conseguindo. Mas ao mesmo tempo, ele pode desejar um futuro diferente para ele.
Ele pode desejar vencer esse vício, ter uma vida normal, ter uma família, ter alguma outra coisa, mas ao mesmo tempo ele não conseguir largar o vício da droga. Então ele está desejando querer outra coisa. Naquele momento, ele segue aquele impulso, aquele instinto de querer a droga, porque simplesmente está viciado quimicamente. Mas ele deseja querer outra coisa. Por mais que ele vai ali e consome a droga, ele queria desejar outra coisa. Então essa teoria do Harry Frankfurt, ele não diz que não tem fatores sociais, genéticos, químicos, físicos, que vão determinar as nossas ações, que vão empurrar a gente a tomar alguma decisão. Para um contexto social, para uma reação química, que nem ali no exemplo da droga, mas elas empurram a gente para uma direção. A gente tem vários fatores que vão somando, vão aglutinando naquele ponto e geram um nó. E daí é papel da nossa consciência de nós desfazer esse nó e simplesmente tomar uma decisão. Então a gente tem um papel ativo aqui, a gente tem um conjunto de fatores que vão empurrar a gente para uma decisão, mas ele argumenta, ele defende que a gente sim escolhe o que a gente vai fazer, sim a gente escolhe como a gente vai desfazer esse nó e para onde a gente vai partir. Eu particularmente acho esse tema muito interessante, mas quando eu vejo as pessoas discutindo sobre defender o livre-arbítrio, dizer que ele existe, dizer que ele não existe, normalmente causa muita polêmica. Dói muito para as pessoas dizer que a gente não está tomando nossas decisões. E o que muda isso, né? O que está mudando na nossa vida? O que importa se eu tenho livre-arbítrio ou não? Eu não vou continuar vivendo a minha vida da mesma forma? Eu particularmente defendo, que o que dói tanto para as pessoas dizer que o livre-arbítrio não existe é que uma das principais justificativas para defender Deus, para defender a existência de Deus, é o livre-arbítrio. E eu te mostro por quê. Quando a gente fala de argumentos contra Deus, a gente fala da injustiça, a gente fala do sofrimento gratuito. Então, por exemplo, assim, a gente pode pensar num exemplo muito famoso, que é sobre um cervo no meio de uma floresta. Acontece uma tempestade, cai uma árvore em cima dele e ele morre. Morre sofrendo por dias, agonizando, sofrendo, sofrimento. Ou nós mesmos humanos, a gente está andando e simplesmente bate o dedinho do pé numa mesa, na cama, enfim, qualquer coisa, e fica agonizando de dor por nada. Ou simplesmente qualquer outro exemplo de sofrimento gratuito que tu possa pensar. Então o que é que justifica tanto sofrimento na nossa vida? É justamente o livre-arbítrio. A gente está livre para fazer o que quiser, para decidir fazer o que quiser. E isso significa até mesmo bater o pé numa mesa por acidente e ficar agonizando de dor. Porque a gente pode optar por fazer qualquer coisa, a gente está livre, seja para escolher Deus, seja para não escolher Ele. Então, por isso, essa vertente teológica de fé. E quando a gente diz que não existe o livre-arbítrio, que tudo está determinado, então, pelo menos, a gente tem que dizer que o Deus cristão, ele está mais difícil de ser real. Porque então ele determinou que as coisas ruins vão acontecer, que a gente vai sofrer, que a gente vai ter o Holocausto, que a gente vai ter o Holodomor e várias outras grandes desastres que a gente teve durante a vida. E Deus escolheu por fazer isso. Se as coisas são determinadas, e Deus existe, né? Se essas duas premissas são verdadeiras. Então eu acho que assumir que o determinismo é verdadeiro, é por isso que dói tanto nas pessoas, porque mexe diretamente na fé delas. Por esse vídeo era isso. Se tu chegou até aqui, parabéns. Ou não, né? Se o determinismo é verdadeiro, então, desculpa, tu já estava destinado a ver esse vídeo inteiro. Mas por essa semana era isso. Deixa seu comentário o que tu achou do tema, se inscreve no canal, deixa um like e até a próxima. Valeu!